Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, abram comigo o livro de português, tá? Na página 41 e vamos à correção das atividades, certo? Da semana passada. Então, a número 2 era para você conversar com seus colegas, mas como vocês não estão na escola, vocês iam conversar com alguém em casa para fazer a compreensão do texto. Então, na número 1, na letra A, pedia assim: o que poderá acontecer com Pedro? Então, era para você ler e entender o que o texto falava. Na letra B, ao ler o texto, você conseguiu imaginar como são os personagens, as cenas, os cenários, somente pelas indicações? Na letra C, ao dar o novelo a Pedro, a mulher lhe diz, 3 pontinhos, sua vida vai passar assim, ó, exclamação, num piscar de olhos. Que gesto ela teria feito acompanhado a fala? Então, gente, a compreensão se dá a partir do momento que vocês entendam que o texto é um texto dramático, tá? E que o texto dramático, ele é um texto que pode ser encenado, é um texto que pode ser feito através de peça teatral. Por quê? Porque ele produz fala, né? E ele produz tanto uma linguagem verbal quanto uma linguagem gestual, tá? Por isso ele pode ser encenado. Você pode usar a linguagem, né, oral, falar, e pode também gesticular em cima dessa linguagem, tá? Ele é constituído de um texto principal, que são as falas das personagens. Há também, né, o texto secundários, que são as rúbricas, né? Isso significa que são indicações de cenário, tá? Também quando possui fundo musical, entonação, voz, movimentação de atores, tudo isso são características de um texto gramático, ok? Na número 2 diz assim: quais são as personagens que aparecem nesse trecho do texto? Então, quais são os personagens? Pedro, Lisa e a mulher, ok? Na número 3, no início do texto, a música Pipa, que acompanha a brincadeira do menino, para de repente. O que aconteceu nesse momento? Então, o que acontece naquele momento é que a linha da pipa quebrou, tá? Na 4, há uma mudança de cenário da cena 4 para a cena 5. Por quê? Então, porque a pipa, que era empinada em campo aberto, cai na floresta e Pedro vai buscá-la. Essa seria a resposta, tá? Na número 5, pelas pistas que o texto dá, qual das imagens está mais próximo das características da floresta da história? Marque com um X a resposta. Então, qual que é que vocês imaginaram que é a floresta, a imagem que está mais próxima? É a segunda imagem que está mais próximo da floresta da história, tá, gente? O que você observou no texto para assinalar essa imagem? Então, o que vocês teriam que ter observado é que a fala de Lisa na primeira cena é uma floresta super escura, certo? E essa segunda imagem, a floresta é super escura. A outra vocês conseguem ver o sol, né, entre as árvores. E na outra não, já é bem escura, certo? E a rúbrica, né, no início da cena 5, quando Pedro olha, já se transformou em floresta. Lembra que eu falei que o texto gramático tem as rúbricas? Então, lá vocês vão observar ali o que essa característica, né, que está no texto dramático, da rúbrica, também é uma característica de texto gramático. Na número 6, qual é a personagem geradora do conflito na história? Por quê? É a mulher, né? Porque ela dá a Pedro uma linha supostamente mágica que o deixa intrigado e curioso, tá? Essa é a resposta. Ali, na número 7, quais tipos de fala é possível reconhecer no texto? Monólogo, diálogo, à parte. Então, vamos entender as falas. Monólogo é quando a personagem fala consigo mesma, expondo seus pensamentos. É quando a gente tem mania de conversar sozinho, consigo mesmo, tá? Isso quer dizer monólogo. O diálogo é quando duas personagens conversam.
E o à parte é quando o personagem faz comentários em que o interlocutor ouça, geralmente dirigindo-se à plateia, quando você está falando para outras pessoas, tá? Então, a resposta da número 7 é marcar com xizinho ali o diálogo e o à parte, porque eles falam entre si e eles falam também para a plateia, né? Porque é uma história dramática que tem encenação e que é transmitido para o público também. Então, a resposta é diálogo e à parte. A número 8. Em determinado momento da história, Pedro pede a ajuda da plateia para encontrar a pipa. Que sensação é essa interação da personagem com a plateia provoca no espectador? Então, assim, ó, uma sugestão de resposta, o espectador se sente o quê? Participando da história. Então, ele traz a participação de quem tá na plateia, né, do espectador, de quem assiste, né, para dentro da história, ok? Na número 9, nos textos narrativos, o narrador é um elemento muito importante e ele é quem conta a história. Ele pode participar da ação ou apenas observar o que ocorre. E no texto dramático existe um narrador com a história como a história se desenvolve. Pergunta. Então, geralmente não há narrador, né? Quando é um texto dramático. A história ela é apresentada, tá, ao espectador pelas ações vividas dos personagens, que foi o que aconteceu nessa história da linha mágica. Na número 10, quem são os possíveis leitores de um texto dramático? Aí é para você imaginar, né, e trocar ideias com seus colegas. Então, os leitores são os próprios atores, né, que leem essas histórias, tá? As pessoas também envolvidas, né, na montagem da peça. E podem ser também as pessoas que, mesmo não ligadas ao teatro, se interessem por textos dramáticos. Tem pessoas que são leitoras de texto dramático, que gostam de assistir filmes dramáticos e de ler histórias dramáticas, tá? Depende do gosto do leitor, ok? Tem leitor que é romântico, tem leitor que é dramático, tem leitor que é intelectual, que gosta de livros assim que fala mais do intelecto, né? Depende. Na número 11, leia estas falas de Pedro e observe as palavras destacadas. Pedro, vou fazer depois. A gente vê se amanhã eu vou lá. Pedro, cadê minha pipa? Ela caiu. Alguém viu minha pipa por aqui? Na letra A personagem Pedro usa a linguagem do dia a dia, mais informal, né? Para falar com Lisa. Você acha que essa linguagem combina com a personagem? Por quê? Então, a resposta seria sim, porque a personagem é uma criança, né? Que está conversando com uma amiga em uma situação do dia a dia. Então, é certo, é correto, porque ela não está falando numa situação formal, ela está falando numa situação informal da vida dela. E ela é uma criança, então a gente não pode requerer tanto de uma criança numa situação comum. E na letra B, nas falas de Pedro, substitua as palavras destacadas por outras em linguagem mais formal. Então, ali você vai trocar a linguagem. Pedro, vou fazer depois. Então, quando eu quero dizer formalmente, eu digo nós nos vemos, né? Ou veremos. Amanhã eu vou lá. Onde está minha pipa? Ela caiu. Alguém viu minha pipa por aqui? Então, vejam a diferença da linguagem, tá? Então, a resposta seria: nós nos vemos ou veremos amanhã. Eu vou lá. Onde está minha pipa? Ela caiu. Minha pipa... Alguém viu minha pipa por aqui? Então, assim, muda um pouco a colocação, né, das palavras. Pessoal, essa foi a correção da última atividade. Hoje eu vou passar para vocês uma atividade, tá? Eu quero que vocês construam um texto narrativo. Isso tá dentro do plano de aula, como que é para fazer. Bom, nós já vimos sobre texto narrativo na escola, nós estudamos, eu expliquei para vocês como é que é construído, vocês até construíram, se eu não me engano, um texto.
Então, assim, eu quero que vocês construam novamente, porque nós estamos também trabalhando os gêneros textuais, nós aprendemos o descritivo, agora nós estamos que continuar aprendendo e estamos no narrativo, certo? Para que depois nós possamos ir para os textos dissertativo argumentativo, tá? Então, assim, eu quero que vocês construam uma narrativa e o tema usado para essa narrativa seja a escola. Você vai contar, né, narrar algum fato que tenha acontecido na escola que você estuda, na escola Guilherme André Dauri. Eu sei que vocês têm várias histórias para contar que já aconteceu na escola de vocês, porque é um lugar que vocês iam todos os dias, é o lugar de cotidiano da vida de vocês, que vocês estão, né, estavam presentes ali todo dia vivendo grandes histórias, né? Então, assim, pra gente matar um pouco a saudade, relembrar um pouco da escola, porque a prof também tá com saudade da escola, eu vou deixar vocês contarem umas histórias que vocês andaram vivendo na escola, né? Pra gente dar uma relembrada e trabalhar a nossa narração. Dicas, a prof vai mandar um vídeo, tá? Da professora de 5º ano, uma outra professora dando dicas bem legais, bem importantes sobre construção de narrativa. Narrar, vocês fazem isso o tempo todo. Vocês estão sempre contando história em casa, para os irmãos, para a mãe, para o pai, para os avós, para a professora. Vocês estão o tempo todo contando história, então não vai ser difícil, né? Pessoal, então aguardo vocês. Qualquer dúvida, procure a prof no WhatsApp, tá? Para tirar as dúvidas. E tenham todos um bom dia.